Eu quero convidar a Neula, o Igor e a Elisa para bater um papo com a gente agora. Gente, conta um pouquinho, né, pra gente como foi a concepção da Elisa, né? Não é só como Jesus entrou na vida de vocês, mas aquilo que vocês querem compartilhar com a gente. Boa noite. Então, né, filha de pastor, nasci em um lar cristão, eu nunca tinha tido nenhuma dificuldade, assim, na minha vida que eu achasse, não, realmente isso foi Deus inteiramente, né? Então, eu tive a oportunidade de estudar, cursei o curso que eu quis, logo que me formei, passei em concurso, e as coisas iam muito bem. Depois me casei, e eu sempre tive vontade de ter filho. Então, me casei um pouco mais tarde, era aquela ideia assim, eu vou casar se eu quiser. Se eu encontrar alguém que eu goste inteiramente, queira mesmo casar. Casar, se der. Mas filho eu queria ter. E até era um desejo, assim, ó, se eu não me casar, eu consigo viver muito bem sem um marido, mas eu quero ter um filho. Então, eu vou adotar uma criança, enfim. Então, era um desejo muito grande de ser mãe, né? Adorava cuidar das minhas sobrinhas, das crianças que eu encontrava. E encontrei o Igor, né? Que foi realmente quem eu quis me casar. Não, esse é um parceiro, esse vai rolar o casamento. E assim que a gente se casou, um tempo depois, eu fiz uma cirurgia. Já iniciei, fiz uma cirurgia para retirar miomas. E um tempo depois, eu tive um aborto espontâneo, então foi a primeira perda gestacional. E essa perda, a gente não sabia, né, que estava esperando o bebê, foi uma hemorragia muito intensa. E foi a primeira situação. Então, foi uma dor física muito grande, mas como a gente não esperava, não, isso é comum, primeiro aborto, né? E aí, depois disso, nós tivemos mais 2 abortos. Então, foram 3 perdas gestacionais. Né? E daí fiz toda a pesquisa que precisava fazer, iniciei acompanhamento na reprodução humana. Então, os médicos me falavam, olha, tem mulheres que não engravidam naturalmente, assim, perdem os bebês, mas se fizer inseminação artificial dá certo. E a gente iniciou esse processo, assim, não chegamos a fazer nenhum tratamento específico, mas começamos a investigar, investigamos tudo que tinha que investigar, já com o médico da reprodução humana, e iniciei assim, os tratamentos, por exemplo, contagem de folículos, né, para ver, para iniciar esse processo. Então, assim, antes da Elisa vir, teve um mês que eu fiz 3 ecografias no mesmo mês. Então, era uma ecografia para contar folículos, uma outra ecografia para ver se esse folículo estava amadurecendo, depois uma outra ecografia para ver se eu ovulei. E aí eu já estava cansada de tudo isso, e tinha uma médica que trabalhava comigo, e um dia ela falou, Neula, chega, não tem mais nada para você investigar, já investigou tudo que tinha que investigar, agora é cuidar de você e esperar, vai vir. Né? E aí a gente começou esse processo mesmo, assim, de orar juntas, né? O Júnior e a Raquel foram para os Estados Unidos e a gente começou a orar, e, enfim, e foi. E a Elisa, esse processo assim, dessa entrega mesmo de falar assim, agora é Deus. E a Elisa foi Deus, né? Até então era assim, isso eu consigo, isso vai acontecendo, né? Se eu estudar, eu consigo fazer isso. E a Elisa não tinha estudo que dava conta. A Elisa era uma entrega absoluta, né? Não tinha dinheiro que dava conta, porque daí os médicos da inseminação, quando eu fiz uma contagem, essa última contagem de folículos que eu fiz, eu tinha um folículo no ovário direito e um no esquerdo. E a médica me falou, olha, não dá para fazer, é muito complicado fazer inseminação artificial com seus próprios óvulos, porque a possibilidade de você engravidar é muito baixa, né? Então, assim, a minha indicação, inclusive, era de ovo doação. Então, uma gravidez com óvulos doados. E eu me lembro que eu cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, a minha reserva ovariana está muito baixa. A médica conseguiu contar 2 folículos, e a minha mãe, você precisa só de um para engravidar. E foi, né? 2 meses depois desse exame, né? Nós soubemos da gravidez da Elisa, e foi, meu pai já falou várias vezes aqui na igreja, que foi no processo que ele estava muito doente, e a gente naquela apreensão, assim, aí a gente nem falou dessa gestação, porque era tanta gravidez que a gente já tinha falado e que não tinha evoluído. E aí foram 3 meses muito tensos, né?
E quando finalizou esses 3 meses, que a gestação realmente se fixou, e aí, graças a Deus, a Elisa veio, e a Elisa está bem, e foi um processo assim, de entrega absoluta. Né? Então, essa foi a minha experiência verdadeira com Deus, de entrega, e de entender que nada está no nosso controle. Boa noite. Só em complemento assim, ao que ela falou, que além dessa entrega total, desse período que a gente ficou em oração e tudo mais, tem o tempo de Deus. A gente teve a primeira, segunda, terceira gestação e não era o tempo de Deus. A gente ainda tinha que aprender a amadurecer em algumas coisas. E aí veio a Elisa, que foi no tempo de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sim. Sim. Bom, continuação, né? A gente está falando sobre o Deus da descendência, que todo mundo já percebeu, né? Glória a Deus. Então, Raquel, conta pra gente como foi a concepção do neto agora. Graça e paz, igreja. Para nós é motivo assim, de muita alegria estar aqui na frente hoje, né? Podendo estar orando. E nós louvamos a Deus por isso. Eu estava escrevendo testemunho para dar e eu lembrei, né? A vida é sempre muito organizada, sempre muito planejada, projetada. Aí, quando foi em 2007, nós casamos. Já casamos assim com o pensamento, olha, a gente vai ter a nossa casa própria, a gente não vai pagar aluguel. E assim foi, a gente conseguiu planejar tudo desde o noivado. Consultamos um pastor que era psicólogo, especialista em planejamento familiar. E ele nos disse, daqui a 3 anos é o tempo ideal para vocês começarem a tentar ter filhos. Então, a gente estava com tudo escrito no papel mesmo, né? É assim que vai acontecer, desse jeito. E aí, quando foi em 2010, nós começamos a tentar a engravidar. E foram várias tentativas frustradas. E a gente, depois de 1 ano, começou a investigar o que tinha. Eu perdi a contagem de exames que eu tive que fazer. Exames dolorosos, exames, ecografias. Eu não sei nem aqui relatar quantos exames eu fiz, né? A gente sente mesmo vasculhado, de cima para baixo. E aí, por fim, eu descobri que eu tinha ovário policístico, tinha alguns pólipos no útero, tinha um mioma também, e o Júnior ele tinha oligospermia, né? Ou seja, a produção de espermatozoide baixa. Então, juntou eu e o Júnior, a probabilidade de engravidar era mínima. Né? Então, a gente escutou dos médicos boa sorte, a gente escutou só fertilização in vitro mesmo, o caso de vocês. Né? Se a gente soubesse disso antes, você não teria passado por tantos exames dolorosos. E assim foi a nossa perspectiva. E aí a gente tentou fazer a fertilização in vitro por vias particulares, né? Pagamos o início do tratamento, só que Deus não colocou paz no nosso coração. Não era isso que o Espírito Santo comunicou ao nosso coração. Nós ofertamos o dinheiro inteiro do tratamento aqui na igreja. Né? Já era Betel, era o templo antigo, a gente ofertou. Era o dinheiro assim, de um carro mesmo, a gente ofertou com o coração aberto. Né, falando para Deus, Deus está nas suas mãos. E aí passaram-se anos mesmo, 11 anos. E a gente nunca tinha tido um teste positivo, nem de drogaria, nem beta-HCG, a gente não sabia o que era aquilo. A gente foi para os Estados Unidos, e lá nós passamos por diversos problemas, veio a pandemia, nós morávamos num lugar muito pequeno, né, alugado, e o nosso mundo se reduziu basicamente a eu e o Júnior. Tivemos problemas de relacionamento lá, a gente quase rompeu, mas era o Senhor trabalhando as nossas vidas. Né? E quando foi em 2021, janeiro de 2021 desse ano, nós fizemos eu comecei a sentir muitas cólicas, e para mim era normal. Aí eu falei assim, Deus, eu vou ter que passar por outro procedimento cirúrgico. Né? Ia ser o 3º, porque eu já tinha feito 2 para retirar esses pólipos, esses miomas. E aí a minha ginecologista falou assim, Raquel, tá estranho, só por via das dúvidas, vamos fazer um beta. Aí a gente fez um teste, né, um beta-HCG, e aí saiu o resultado lá com as células multiplicadas, e eu não sabia nem o que falar, porque eu nunca tinha visto isso acontecer comigo. E aí eu mostrei para o Júnior, e a gente não sabia nem interpretar. Aí eu mandei para minha ginecologista e ela falou, parabéns, você está grávida.
foi assim que a gente descobriu, né, que o milagre de Deus tinha acontecido na nossa vida. No dia 12 de outubro, nasceu o neto, para honra e glória do Senhor. E quando a gente fez a consulta de retorno, a minha obstetra falou assim, olha, eu tive muita dificuldade de costurar o seu útero, porque a parede do seu útero é grossa, você tem adenomiose. Então, para completar o milagre na tua vida, ela falou isso para mim. Para completar o milagre da tua vida, para você saber que foi Deus que fez mesmo, você ainda tinha adenomiose. Então, é o milagre de Deus na nossa vida. Nós somos felizes por isso. Né? Eu agradeço a igreja. O neto é de vocês, não é meu e do Júnior, é da igreja inteira. Né? Tem como. Eu sei que ele é muito amado, muito esperado. Né? Foi muito bem acolhido. Eu agradeço cada oração. Vocês são nossa família. Obrigada, igreja. Deus abençoe a todos. E Deus continua o mesmo. Ele é o autor da vida e Ele continua fazendo milagres, é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente. Vale a pena servir esse Deus. E eu queria, só para a gente finalizar, dizer o seguinte para os irmãos. Tem alguma coisa difícil para acontecer na sua vida? O meu conselho é, faça aliança de oração com alguém que está passando pelo mesmo problema. Procure alguém que tem o mesmo problema que você. E comece a orar um pelo outro. Deixe um pouco de orar por você, pedindo a Deus para realizar o seu sonho. E comece a orar para Deus realizar o sonho de uma pessoa que tem o mesmo problema que você. Isso foi algo que foi transformador nas nossas vidas. Nós fazíamos oração todos os dias. Nós fazíamos devocional juntos todos os dias. Nós caminhávamos juntos todos os dias, porque uma das causas, um dos problemas da nossa infertilidade era o problema com obesidade, com peso e tal. Então nós fazíamos caminhada, nós fazíamos tudo o que estava ao nosso alcance, mas um orando pelos outros. Então o meu conselho para você, você quer que Deus mude a história? Pare de se preocupar com você e comece a se importar com alguém que tem o mesmo problema que você, e você vai ver Deus fazer um milagre na sua vida. A Elisa foi concebida uma semana antes do neto. Então, no mesmo mês, Deus respondeu às nossas orações. Eles têm 15 dias de diferença. Então, no mês de outubro e mês de novembro, nós fomos abençoados. No mês de setembro e mês de outubro, nós fomos abençoados. Então, para tudo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Ele realizou os nossos sonhos, porque nós confiamos nele e porque nós decidimos orar juntos, para que Deus realizasse o nosso sonho. Eu não queria só eu ter filho, eu queria ter uma sobrinha linda também, vindo dali, ou um sobrinho. Quero ter mais, se eles quiserem, se eles toparem. Eu quero ter mais filhos, se Deus mandar. A gente quer ter mais, né? Mas tudo está no controle de Deus. Deus é que sabe todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Eu quero só dizer que milagres são reais e a gente pode constatar isso na vida desses 2 pacotinhos de amor, né? Glória a Deus.